deste exato momento, nós estamos ao vivo também pela página do programa Link. Portanto, nós estamos sendo transmitidos também pelo Facebook. Em breve também estaremos pelo YouTube. Não hoje ainda, mas em breve, muito em breve, a gente também estará transmitindo ao vivo pelo YouTube. Mas hoje, Jane, a gente já começa pelo Facebook. Portanto, muito bom ter vocês aqui com a gente. E o professor Gustavo vai participar conosco, porque hoje nós tínhamos separado, né, Giane, um tema que nos tem sido muito caro, muito importante para a gente. Nós temos trazido aqui com certa constância, viu, Gustavo, que é a questão da violência. E como você é um candidato a deputado estadual, a gente quer saber o seguinte: qual é a possibilidade, como você entende o papel da educação na contribuição para uma cultura de paz? A gente vai falar muito sobre isso hoje e eu quero que a Jeane introduza o assunto para depois deixar o professor Gustavo à vontade para falar como ele achar e bem entender. Não, eu também vou deixar à vontade o professor Gustavo. Eu queria que ele se apresentasse, né, falar do seu lugar de fala como professor, né, e não é só ele vai se apresentar, vai se colocar como professor, né, mas ele tem essa entrada, assim, uma vasta experiência em diferentes inserções, né, tanto no público quanto no privado, né, universidades, enfim, nós nos conhecemos numa universidade privada, né, e através da universidade privada a gente fez um trabalho que foi um acolhimento enorme através do sindicato dos professores. Então, essa instância coletiva, representativa, né, e de grande potencialidade. Então, é ótimo ter aqui. A gente costuma, assim, brincar, né, porque a gente se relaciona, né, como professores, né? Então, a gente, na mesa dos professores, era assim, né? Professor Gustavo, professora Jeane, e era maravilhoso os papos que nós tínhamos naquela mesa comprida, né? Que a gente podia trocar reflexões ali. E esse desafio que Estão me ouvindo agora? Agora melhorou. Era bom você deixar o microfone mais próximo. Isso, ótimo. Deixar o microfone mais perto, né? E aí, esse papo que a gente estabelecia antes das aulas começarem, e foi assim que eu conheci o professor Gustavo, e a militância, e sempre trazendo a questão dos direitos do professor, então falar de educação pública gratuita de qualidade. Eu acho que isso tudo vai transversalizar o nosso papo, e como que é essa potência, né, da educação como uma ferramenta para construir paz. Né? Eu acho que a gente pensar antes de entrar na temática especificamente, acho que é bom você passar o microfone, nesse caso, a fala para ti, Gustavo, para você falar de seu lugar de fala, e a gente fazendo o bate-papo mediante as aberturas, o diálogo. Bom dia a todo mundo, todos, todas e todos. Eu sou o professor Gustavo, sou professor aposentado da rede privada, da rede pública. Né? Eu tenho 66 anos de idade, a cabeça vermelha não me esconde isso, e tenho 48 anos de magistério. Né? Continuo militando em sala de aula por opção na rede pública federal. Eu sou professor da rede privada, da rede pública municipal, me aposentei, passei 21 anos dando aula num colégio na Zona Oeste, na Barra da Tijuca, no Colégio Santo Agostinho, passei 21 anos transitando em várias escolas da prefeitura e hoje continuo dando aula numa escola vinculada à aeronáutica no Ministério da Defesa, lá na Ilha do Governador, de qual eu tenho muito orgulho. Entendeu? Quando eu digo que eu sou da escola pública, não significa dizer que eu tenho algo contra a escola privada. São realidades diferentes. Eu, como dirigente sindical, eu estou de licença no Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro, né? Eu sou dirigente da rede privada e também atuo na rede pública municipal pelo CEP e na rede pública federal pelo Sinasef. Né? Esse é o meu lugar de fala. É de sala de aula. Faço sempre questão. E por que essa fala é importante? Porque preconceito, violência, todas as outras mazelas se aprende.
Ninguém nasce. O estudo mostra que a construção das ideias, a construção dos conceitos, eles perpassam pela família e pela escola. Né? E aí você vai ter aqui uma conversa que vai alongar. Pela religião, nunca ouvi e nunca li, porque sou católico, dizer amai-vos uns aos outros e não armai-vos uns aos outros. Esse é um exemplo muito sério. Esse é um exemplo muito sério. Nós hoje temos discursos, falas, locais de fala, aonde tornou-se normal o uso de arma, as respostas violentas, as imposições. É preciso desconstruir essa narrativa. Isso é educação. E construir a narrativa de que as diferenças, elas fazem parte. Por acaso eu e Jansen estamos de vermelho. Mas eu adoro cores. Eu adoro cores. O arco-íris é lindo. E por que o arco-íris é lindo, dando uma de pretenso poeta? Porque ele é variado, ele é diferente, ele tem várias cores e podem se apresentar. A escola tem uma função muito grande. A universidade tem uma função muito grande. A educação tem uma função maior, que é de abrir o caminho. A escolha é sua. A escolha é sua. Mas não se pode deixar de comentar que violência é algo que não pode ser e nunca deva ser construída. O respeito é bom por vários motivos, mas pelo principal. Eu quero ser respeitado. E para ser respeitado, eu preciso respeitar. Eu gosto de falar? Gosto. Mas aqui tem um comando. O Jansen, a Jeane, estão na direção do programa. Então, quando a voz, a minha franqueada, eu lá busco. Ah, mas professor, de repente alguém não vai franquear a voz para você, você tem que lutar. Existem lutas e embates a serem travados, mas não é qualquer embate, é qualquer luta que deve ser travada. A gente precisa, para dar sequência ao nosso papo, a gente precisa entender o seguinte: todo mundo tem o seu espaço na sociedade. Cada um luta, e a palavra luta não é uma palavra violenta. A luta é o constante, eu luto para respirar. Eu luto para manter a minha saúde. Só como curiosidade, há 2 anos atrás eu tive que fazer uma cirurgia para redução do estômago porque eu não estava bem. Foi uma luta. E eu conquistei a possibilidade de manter a minha saúde. Eu fiz uma opção, eu fiz uma escolha. Fazer uma escolha de armar-se, eu faço silêncio de propósito. É muito sério. Fazer uma escolha de amar-se é muito mais fácil. É muito mais fácil. Gustavo, desculpa eu te interromper, já te interrompendo, usando esse gancho aí que é espetacular. A gente falava sobre a questão da escola, e você se colocou muito bem, que a responsabilidade da escola para criar esse ambiente de paz. Eu sou um apaixonado pela educação, eu dou aulas pela internet, a Jane sabe disso. Grande parte dos meus alunos estão nos assistindo agora. O ambiente didático, escolar, né? A cátedra, a relação professor e aluno é uma coisa que me encanta. E eu fui criado num momento histórico, né, em que ainda existia uma certa formalidade, eu não quero dizer formalidade, mas uma ambiência de muito respeito entre professor e aluno. Então a gente entrava na escola, não era nem só na sala de aula, na escola a gente já se ambientava diferente, a gente já se sentia num novo e de um outro ambiente que não aquele que a gente vinha. A gente saía de casa, vinha andando tranquilo, quando a gente entrava na escola, a gente tinha a sensação de que estava entrando num outro universo, um universo que precisava ser preservado de tudo aquilo que a gente trazia e que tivesse acontecido na casa da gente ou na rua mesmo. Né? Aquele ambiente era um ambiente mais ou menos que sagrado, o ambiente do saber. Isso eu percebo claramente que se perdeu ao longo desses anos em que eu já estive fora dos bancos escolares,
e me parece que nós acabamos permitindo que a escola se tornasse uma extensão do mundo que ficava antigamente lá fora, e por isso tudo aquilo que acontecia lá passou a acontecer dentro da escola também. Isso, de certa forma, deteriorando a possibilidade de criar um ambiente que seja neutro no sentido exatamente do que você está falando, da violência. Tanto que até arma se leva para dentro da escola. O que perdemos dessa ambientação? O que foi perdido nesse tempo que a escola deixou de ser esse ambiente sagrado do saber para ser nada mais, nada menos do que um lugar onde eu vou quando eu não tenho nada para fazer dentro de casa? É verdade, Jansen. Quando você, na sua fala, aponta algumas coisas, aqui ninguém tem pretensão de puxar a solução definitiva. Não, claro que não. A gente quer puxar. O que se quer aqui é um papo, é debater ideias. 3 pessoas que provavelmente, graças a Deus, pensam diferentes, 3 pessoas que têm opinião. Então vamos lá, vamos levantar uma lebre. A gente acaba permitindo, então tem coisas que nós acabamos permitindo. Eu não sou saudosista, mas tenho saudade de determinadas coisas. Correto? A realidade de hoje é uma realidade diferente. Toda a minha primeira aula, eu falo isso que você colocou, do respeito. Mas respeitando. Será que o professor Gustavo está dizendo que o professor não respeita o aluno? É uma discussão para sexta-feira à noite. Tomando guaraná, quem gosta de tomar uma cerveja que tome, se o dinheiro der, pode ter um churrasquinho, mas é um papo muito mais do que cabeça. Mas a relação precisa se dar de forma dialógica, dos 2 lados. A Giane, você está numa tela, que é uma relação de um jeito. Em sala de aula com 80, 50, 60, a relação dar-se-á de outro jeito. E aí ser professor tem que estar atento a essa realidade. Porque os livros, a literatura coloca que tem gente que opta por ser professor. Isso que eu vou dizer vai estar sujeito a pancadas e trovoadas, né? Ele opta por ser professor porque não tem mais o que fazer. Eu não estou dizendo que a nossa profissão é um sacerdócio. Eu não disse isso. Eu não tenho vocação, que é preciso ter vocação para ser sacerdote, assim como é preciso ter vocação para fazer um programa de rádio, assim como é preciso ter vocação para fazer e ser professor. Existem coisas que a gente não pode abrir mão. Sem muitas delongas, muitos pais, muitas mães, muitos responsáveis fogem da sua responsabilidade. Estamos falando de crianças menores. Depois vamos falar do pessoal da universidade. Fogem das suas responsabilidades e transferem para a escola a função que não é nossa. A função que não é nossa. O rapaz, o menino, a menina que trabalha o dia inteiro, chega à faculdade e quer determinadas coisas. Se nós não atingirmos um denominador comum, nós não vamos atender a esse indivíduo, a essa pessoa, e vamos ter respostas que vão criar dificuldades na nossa relação na sala de aula. Então, a primeira coisa que precisa ser feita é criar uma empatia. Eu estou aqui com uma função e você tem outra função. É claro que isso é mais fácil quando a gente fala de uma universidade. Não tão fácil, a Giane sabe disso. Mas é mais fácil num processo de graduação. Se a gente perceber, e essa experiência é muito clara, a criança começa a chorar quando chega na escola, não quer largar da família. E dependendo da escola, a criança reclama porque não vai para a escola. Então a escola atrai. A escola atrai, assim como ela pode vir a repelir. Então é preciso identificar quando ocorre e intensificar essa atração. E é preciso também questionar por que está repelindo. Caramba, professor, não é fácil dar aula. Oh, que novidade! Que novidade! Não é tão simples. Por isso, tem a questão corporativa. É uma profissão que precisa de uma maior remuneração.
para que, por exemplo, a Giane ficasse só numa faculdade, não tivesse que ficar correndo de uma ponta a outra, para que ela pudesse dedicar-se às suas atividades nessa universidade. E aí, Jans, fazendo o fim para que a gente dê sequência, conquistar, atrair, seduzir, palavra perigosa, também sujeito a tomar uns cascudos aqui da audiência. Mas é preciso criar uma relação de empatia e de respeito entre os dois lados para que a coisa possa fluir. Não precisa me chamar de professor Gustavo, não precisa me chamar de senhor, acaba chamando pelo cabelo branco. Mas se me chamar de Gustavo, eu vou atender. Só não vou atender se me chamar de tio. Ele não é meu sobrinho. Se for meu sobrinho, eu até atendo. Porque eu já dei aula para meus sobrinhos. Entendeu? O meu, em São Paulo, é meu. Se isso fizer parte do hábito do cotidiano, é um acordo feito entre quem está dando aula e quem está lá. Mas que é preciso se dedicar, é preciso se envolver e criar, para fazer fim à minha fala, esse processo de empatia, não adianta. Se nós aqui não tivermos uma empatia, não tivermos uma troca, o programa vai ser chato para dedéu a beça de montão. E o que a gente espera que não seja. É muito interessante, porque a gente tem tomado essas pautas, consomem muito a nossa fala às sextas-feiras. Toda sexta-feira a gente consegue fazer um balanço do que foi a semana e trazer elementos desse, como você falou, das expressões dessa violência, né? Que essas expressões, você chama de mazelas, assim, chama de mazelas, a gente vai falar em termos de expressões da questão social, desigualdade social é uma das expressões da violência, o sucateamento da educação pública, a violência estrutural, isso daí está repleto. E a gente está, e como vocês estabelecem trazem esses recursos, né, que a gente chama de soft skills, né, que a gente está falando é importante para trabalhar com prevenção de violência, né, a gente precisa, no primeiro momento, desmistificar esse ponto, né, vocês já entraram nessa discussão. Falar que é importante a narrativa, e aí eu estou falando de diálogo como ponto de partida, né, o diálogo tem que universalizar o tempo inteiro, saber ouvir, né, e aí a gente está pensando em levar esses elementos, inclusive, para qualquer âmbito da nossa vida, né, não é só no espaço da escola, né, das famílias, né, a gente pode utilizar, inclusive, como você mesmo já colocou, o próprio sacerdote, né, utiliza desses recursos, né, de saber ouvir, de empatia, de autoridade, de respeito, de se colocar no lugar do outro. E eu acho muito importante, Gustavo, esse bate-papo, porque você está aqui numa condição também, além de privilegiada, né, você conhece como professor de sala de aula universitária, vivendo num contexto exatamente privado de violação de direitos trabalhistas, né, e a gente recorre ao sindicato em função dessas violações de direitos trabalhistas, de ser você se posicionar e se comprometer com as causas da educação. Então, isso para mim é muito importante, né, a gente passar e trazer o microfone para a gente pensar nessa lógica, porque a gente vai pensar de conflitos e violências acontecendo em diferentes campos, em diferentes realidades, em diferentes cenários. E aí a gente está falando até das violações de direitos que a gente recai sendo professor, né? Nós sendo professores, mas também na relação, que é uma relação relacional entre professor e aluno, entre alunos, né? Entre professores e alunos, ou vice-versa, né? Alteração de poder, na família. E aí, pensando exatamente nessa sua trajetória de militância, de combatividade, né? E aí, pensar em estabelecer relações concretas para relações de mazelas, de desigualdades, eu queria que você também trouxesse elementos também para a gente pensar assim, esse professor Gustavo, ele está cheio de conteúdo, né? Ele tem vários elementos, temperos, para pensar na sua candidatura como deputado estadual, no que você também está pensando em projetos de lei, que também é do nosso interesse pensar, porque eu sei que você já traz como bandeira de luta a educação.
vão, né? O seu lugar de fala, professor, parte, relações mais respeitosas, mas eu estou falando também de pensar políticas públicas, de como você se depara com essa questão dessas violações, desses problemas, e como você está pensando em estabelecer políticas públicas para o enfrentamento dessas situações, né, em diferentes posições. Né? Quando você é professor e está sofrendo uma violação de um direito trabalhista, quando você sofre uma violência em sala de aula, como você intervém numa relação de conflito, é sua como professor, mas também é você em relação a um aluno, entre alunos, entre pais. Eu queria um pouco levar sobre um pouco a respeito disso. Giane, dando sequência e conjugando a questão da candidatura com a questão que você coloca, é só para deixar claro, o professor já tem uma posição de destaque em sala de aula. Está todo mundo olhando ele. E ele está em pé. Ele está, de repente, e aí é uma provocação, num altar, num patamar mais alto. Né? Isso já gera uma certa dificuldade. Por isso, há técnicas de fazer uma roda, por exemplo. Que a roda você quebra isso. Isso são técnicas que se aprende para que você possa dar sequência. Como sindicalista, eu estou no Sindicato dos Professores, que ninguém nos escute, desde a década de 80, há bastante tempo. Né? E eu e vários companheiros, tivemos algumas preocupações, que são questões que dizem respeito aos nossos direitos. Os nossos direitos, eles são direitos convencionados, que eu tenho o direito de ir e vir, está na Convenção, na Constituição, tem direito de respeito, porque faz parte da relação entre os seres humanos. Mas eu tenho direito a X tempo de intervalo, eu tenho direito à bolsa gratuita dos meus filhos na universidade, se eu, porventura, vier a trabalhar. Isso vira uma convenção que é de responsabilidade do movimento organizativo. Então, estamos falando das questões coletivas. Eu sou candidato porque quero ser, mas sou candidato porque represento um grupo. Eu conversei com um grupo, unanimidade nunca se tem. Eu conversei com um grupo e perguntei se alguém que queria ser candidato. E por que querer ser candidato? Para que a gente possa operar o que se tem de legislação. Vou te dar um exemplo, Giane. O único estado do Brasil, que tem férias em janeiro para o professor é o estado do Rio de Janeiro. Todo trabalhador, e aí desculpa que tomar cuidado, hein? Olha. São coisas importantes. Eu falo enquanto sindicalista e falo porque fui diretor do departamento jurídico, né, há muito tempo. Todo trabalhador tem direito a férias depois de um ano. Ok? Na universidade, você sabe que é semestral. Jeane é contratada por uma universidade em agosto. Chegou em janeiro, ela não tem um ano. Se ela não tem um ano, ela não tem direito a férias trabalhistas. Mas Jeane dá aula em outros lugares. Ela tira férias em outros lugares, mas não tira nessa universidade que ela entrou. O que Jeane irá fazer nessa universidade? Não tem aluno. Não tem aluno. Então, partindo do princípio que é preciso ter aluno para que a nossa relação de trabalho possa vir a existir, o professor não pode ser convocado sem aluno. Isso é consolidação das leis do trabalho. Isso é CLT. Mas abre uma brecha. Não na universidade, mas na escola menor, onde a professora dos anos iniciais pode ser chamada para planejamento, pode ser chamada para acertar o quadro que existe na porta da escola e, em alguns casos, até trabalhar na limpeza da sua sala. Como chove denúncia disso, Giane? Como chove? Aí, criou-se uma lei que são férias escolares no estado do Rio de Janeiro. A rede privada,
a rede pública, municipal, federal, estadual, tem que ter férias em janeiro para que todos possam entrar em férias. É preciso regulamentar isso. Quem regulamenta isso é a Assembleia Legislativa, através de um deputado com compromisso. Eu tenho um compromisso. O gabinete do deputado professor Gustavo 13001 é para estar aberto a todos. A gente tem segmento, Giane, um segmento daqueles não ouvintes, né, eles disseram assim, Gustavo, através de Libras, Gustavo, o que você pode fazer para nos ajudar? Eu falei, faça você um projeto de lei, o seu grupo faz, que vocês tenham lugar de fala, o gabinete vai ser um intermediador disso. A sociedade precisa se organizar. Não tem que ter essa postura paternalista. E se depois de 4 anos o grupo entender que não deva ser eu, porque eu vou ser eleito, que seja outro. Eu costumo dizer isso. Eu não tenho problemas em casa para ter que sair para a rua para fazer política. Eu faço política porque entendo que, enquanto intelectual, e aqui quero abrir um parênteses, todos são intelectuais, independente do grupo social que vive. Todos são intelectuais. Alguns se organizam, o que Gramsci chama de intelectual orgânico, e passou a ser porta-voz de um determinado grupo. Alguns se organizam. Eu acho que a sociedade precisa ser organizada. E aí, para fazer fim e responder de forma tão quanto eu estou desde o início fazendo, gabinete é para encaminhar o que a sociedade decidir. Seja ela, claro que eu tenho umas bandeiras, seja ela cultura, seja ela educação. E outros que puderem vir a aparecer. Gabinete era para servir. Eu sou servidor público. Tenho orgulho de dizer. Eu sou um servidor público. Respeito e mereço respeito. Obrigado. Muito bem. O Jane, deixa eu dar uma apertadinha no Gustavo, porque você falando com o Gustavo fica passando carinho nele, fazendo carinho, cafuné na barba, no cabelo branco. Eu preciso dar uma apertada no candidato, porque senão eu perco a oportunidade. A questão da educação, Gustavo, me é uma coisa sempre muito cara, muito preocupante, e a sensação que eu tenho é que nós nos perdemos um pouco no caminho da estruturação de um conteúdo que seja mais, como eu diria, mais promissor na questão da preparação do aluno para uma vida que não fique apenas na vida acadêmica, mas que também vá para a vida real dele, né? Criando, assim, muitas expectativas quanto à vida. À medida que a vida gera uma expectativa que ele não consegue imaginar como ele vai vencer, ele se enche de insegurança, essas inseguranças vão propiciando aí atitudes de arroubos, porque a pessoa está insegura, está incerta, e na incerteza ela se torna até arredia, arisca, e aí daí vem a violência para frente. A educação, nesse aspecto, para mim, teria que ter um papel de tranquilizar a pavimentação de um futuro possível e alcançável para os alunos. Você imagina que a gente perdeu essa possibilidade ao longo do tempo? Por quê? E se perdeu, como é que a gente pode recuperar isso? Muito boa pergunta e bom aperto. Faz parte do show. Jansen, aqui existem 2 caminhos. Primeiro, que a gente está falando de um negócio, escola privada. É um negócio. Estamos falando de escola pública. É uma política. Não que o negócio não seja uma política. A relação entre capital e trabalho dar-se-á de forma diferente. Em função disso, eu já ouvi piadinha. Vocês fazem greve na rede pública, mas não fazem na rede privada. Isso depois, se resolverem me apertar, a gente pode vir a responder isso. Mas é preciso que nós entendamos o seguinte, né? É fundamental, em se tratando de educação, não estrito senso, em lato senso, no amplo, que haja participação na construção de currículo, na construção dos objetivos da comunidade escolar. Por isso, Jansen, que você tem determinados currículos que não são afetos, e aí vou usar uma palavra de um ex-gordo, não são apetitosos.
Eu vou fazer o que na escola? Se eu não mostrar ao meu aluno a importância dele saber somar, dividir, multiplicar para a construção da sua vida. E para que isso aconteça, demanda um tempo de construção. E esse tempo de construção, efetivamente, precisa da participação dele. O que o professor Gustavo está dizendo? Eu sou de uma época que se construía dentro da escola. Eu fui aluno do Pedro II, uma escola pública de excelência. A escola que eu dou hoje na aeronáutica, eu costumo dizer, é a melhor escola. Tem outras iguais, da rede pública federal, porque nós lá somos profissionais enganjados. E a participação efetiva da comunidade, pais, alunos, mas, professor, isso é proselitismo, isso é democratismo. Não, senhor. Primeiro que eu não tenho medo de dividir a discussão. A nossa relação é uma relação de competição. Você quer me apertar, eu quero responder ao aperto. Você quer me fazer carinho, eu quero responder ao carinho. Isso é uma relação dialética. A vida nos apresenta dessa forma. E se eu não entender que na escola dá todos os envolvidos no processo de educação, e o que eu chamo de envolvidos no processo de educação? Daquele que mantém a escola limpa para que eu possa dar aula, àquele que toma conta da entrada, os pais e os alunos, são esses todos que devem participar de um processo de construção de um currículo atraente, Jansen. A modernidade tem mostrado isso. Existem escolas fora do Brasil, inclusive no Brasil, que já têm essa prática. E essa prática faz com que aquela criança que nós falamos no início do nosso papo tenha vontade de ir para a escola. É preciso ter... não, é uma palavra que vou tomar muito cascuda. É preciso ter tesão de ir para a sala de aula. É preciso gostar de dar aula. É preciso de gostar de estudar. Coisa que a gente perdeu. Eu nunca deixei de ser um estudante. Às vezes em quando eu sou aluno no mestrado, no doutorado, mas estudante nunca deixei de ser. Porque, e isso não sou eu que digo. Luiz Henrique Paro diz isso. Muitos professores refletem aquilo que foram como alunos. Né? E Freire também diz isso. Um dos desejos daquele que é oprimido é tornar-se um dia opressor. Se não rompermos com isso, a educação vai de mal a pior, como em muitos casos está acontecendo. O currículo, Jansen, a estrutura da escola tem que ter participação de todos, envolvimento. O programa de vocês tem envolvimento dos dois. Porque se não tivesse envolvimento dos dois, o programa não fluiria. Nós não estamos aqui batendo um papo gostoso. É preciso trocar. Você não precisa, Jansen, concordar com a Jeane nem ela contigo. Mas vocês discutem. Normalmente isso normalmente acontece mesmo, viu? A gente não concorda sempre. É preciso construir, cara. Já imaginou se todo mundo gostasse? Eu costumo dizer isso. 50 tons de cinza é horrível. É muito cinza para o meu gosto. Pelo amor de Deus. A unanimidade, ela tem que ser discutida, tem que ter discordância. Agora, fundamental, respeito. Respeito às ideias. Respeito ao pensamento. Mas se eu não concordar, se você não concordar, durma, que no dia seguinte pode aparecer pontos de convergência. Vamos convergir. As divergências serão analisadas no transcorrer da nossa vida. Eu vou viver até os 100. Mas vamos buscar as convergências, que são as convergências que nos farão movermos. E se a gente se move, a gente tem a possibilidade de mudança. É interessante que você fala de uma proposta assim, a gente não está falando nada novo, não, a gente está aqui só trocando um papo, não tem nada de novo, não, né? A gente está falando de gostar do que faz, isso que é o fundamental, é ter amor ao que faz, ter vontade de modificar, de contribuir, de ter sentido de utilidade. Então, eu acho que é interessante a gente trazer esses elementos. E como é que é a gente trabalhar com esse, assim, às vezes eu acho que está faltando motivação nas pessoas, em todos nós, né? Motivação de exercer direitos, né? Direitos e deveres, motivação para ser cidadão e cidadã, né? Tá aqui
eu acho que a motivação tinha que transversalizar a nossa vida, né? Até para que a gente, quando você fala sobre esse espaço da educação, é esse espaço que me seduz, é esse espaço que me motiva, e é esse espaço que eu quero estar. E aí eu sinto uma falta enorme da sala de aula, em função de estar afastada da universidade privada, exatamente por um processo trabalhista. Mas é essa escola que eu quero, estar, independente de estar no público ou no privado, é esse ambiente que me dá tesão, é esse ambiente que me seduz. E aí eu queria mesmo pensar com você como é que é garantir essa motivação, ou como é que a gente garante essa motivação e, por outro lado, os espaços tão sucateados, né? A gente está vivendo de conjunturas de desmonte de políticas públicas, e aí a gente está falando no público, o sucateamento do equipamento público, e no privado a gente está falando da relação de exploração, né? Então a gente está falando, sabe, dependendo são cenários diferentes, mas a gente está falando de sucateamento da educação, né? Diga, você está aí querendo falar e já interrompendo o papo. Fala, da minha Mas é porque eu quero fazer um adendo e uma complementação que você está falando, que você foi muito oportuna falando sobre a questão do sucateamento, mas eu quero falar uma coisa que o Gustavo há de concordar comigo. O sucateamento não acontece só no nível, na instância pública, não, porque o ensino privado também está sucateado, no sentido de que ele está com um nível de qualidade muito baixo. Muito baixo. A gente não consegue diferença, porque o ensino público está sucateado e o ensino privado é melhor. Já não é isso há muito tempo. A educação foi sucateada tanto na instância privada quanto na pública. Né? E se não for o trabalho individual de um ou de outro professor tentando manter esse nível lá em cima, isso vai caindo e vai despencando em todas as instâncias. Já não existe mais diferença. Isso inclusive, é preocupante demais, porque aquilo que a gente vive falando, né, Jane, de que nós somos bitributados à medida que a gente é cobrado um imposto para que a gente sustente uma educação pública. No momento em que eu sou obrigado a ter uma educação privada para dar aquilo que a pública não me dá, eu sou bitributado. Na prática, eu sou bitributado. E essa bitributação também já não está mais funcionando, porque o ensino continua ruim, mesmo privado. Então, a gente já, como disse muito bem o Gustavo, a gente vai precisar rever currículo como uma questão prioritária para a educação, independente de ser pública ou privada, porque senão a gente vai formar cada vez mais pessoas despreparadas para o mundo. Se me permite, Jansen. Claro. Olha que tese interessante. Não se é contra o imposto alto, se é que ele é alto. É contra o uso desse imposto. Você é bem deputado. O mau uso. Na Europa, o imposto é altíssimo. Mas você tem transporte de qualidade, saúde de qualidade, educação de qualidade. Aí amanhã, eu vou tomar cascudo de alguns colegas. Você está falando contra a escola particular. Eu não sou, eu quero que abra várias escolas para que o professor possa trabalhar. Mas eu defendo a escola pública de qualidade. Claro. Essa é a grande discussão. Os impostos são para isso. Para um hospital sério, para uma escola séria. É isso que... Mas aí, Jansen, na relação de disputa de poder, aquele que poder tem e constrói uma verdade, não fui eu que disse isso, hein? Uma mentira contada várias vezes, ela pode se tornar uma verdade. Isso é Goebbels, isso é período nazista. Então, sucatear a educação, e desculpe ter também te interrompido, Jane, sucatear a educação faz parte do interesse da disputa de poder, porque a educação transforma, ela cria seres que pensam, e não interessa pensar, não interessa discussão. Você viu o vocabulário da garotada de hoje, que é o vocabulário deles. Você vê a riqueza sobre um certo aspecto e a pobreza sobre outro aspecto. Porque o falar, o construir a sua fala, o raciocinar, te leva à independência. E ser independente incomoda. Ai, como incomoda. Eu que o diga na minha escola do Ministério da Aeronáutica, na minha relação com os militares lá dentro. Eu que o diga. Agora,
Gustavo, 3 processos administrativos, 3. 2 absolvidos e 1 foi suspenso. E eu sou obrigado a te complementar o seguinte, que você pode até discordar de mim, mas é um fato, né? É que, independente de governo, a gente vem depreciando a nossa educação historicamente. E aí nós estamos falando de governo de PSDB, governo de PT, governo do diabo. Uns fazem mais, outros nada fazem. Uns fazem menos e outros nada fazem. Esfarelaram tudo. Esfarelou tudo. Nós perdemos a capacidade de crescer na educação, independente do governo. Nós perdemos tudo. E aí a minha preocupação é isso. Eu canso de dizer aqui, Jane sabe disso, que eu sou o tempo todo um camarada que defende a seguinte realidade. Infelizmente, eu não consigo enxergar na disputa política a solução dos nossos problemas. A gente precisa ter um comportamento político e não uma disputa político-partidária. A gente precisa passar a pensar numa política pública que independa de partidos, que ultrapasse essas fronteiras e resolva o nosso problema. Você está dizendo que é preciso ter política de Estado. Sim, exatamente. Política de Estado e não de governo. Eu não posso esconder. Nós, do PT, abrimos várias escolas públicas de qualidade. Mas não basta só abrir. Não basta só abrir. É preciso mantê-las. E aí, eu não sou advogado de defesa, mas a história mostra o crescimento. Nós, servidores públicos federais, crescemos nos governos petistas. E aí é importante deixar claro, construiu-se uma narrativa do qual o Ciro faz parte disso, a Rede Globo faz parte disso, que criminaliza um partido. Eu não disse aqui, olha, temos defeitos aqui temos 3 pessoas com predicados e com defeitos. Eu tenho os meus defeitos. Mas será que eu não tenho algo que me permitiu construir uma história que eu tenho? Então, o que é importante é que sejam, e aí o Jansen tem razão, que os governos entendam que é preciso uma política de Estado. Educação, saúde, transporte, moradia são coisas de Estado. Eu pago os meus impostos e exijo. Eu quero ter uma escola pública de qualidade. Se ao lado da escola pública de qualidade tiver uma escola privada, é escolha minha colocar em qual eu quero. Hoje não é escolha, Jansen. Hoje não é escolha, eu sou obrigado a colocar numa escola privada que não está tão boa como você mesmo colocou. Porque a escola pública... Lá na minha escola não tem como entrar. Está botando o aluno pelo ladrão. O Pedro II está botando o aluno pelo ladrão. E aí, consequentemente, você tem um deterioramento pela falta de investimento. As universidades estão caindo. Jansen, as universidades estão caindo. Eu tenho medo da construção de algumas universidades, como a Universidade Federal do Rio de Janeiro, porque não tem dinheiro, não tem verba, foi retirado da educação. Há um planejamento do governo atual de não dar à educação o papel que ela precisa ter. A gente sabe por quê. Porque não querem papo cabeça. Precisam frequentar mais o programa. vamos fazer uma militância para poder tornar o programa mais popular e as pessoas entenderem o que é um papo cabeça, né? Agora, o Gustavo, eu vou já adiantar aqui que nós vamos fazer o seguinte: independente de você, do seu desempenho nas urnas, eu vou puxar você mais vezes para cá, para a gente falar, inclusive, sobre educação. Eu vou explorar você mesmo, no sentido lato da palavra, porque é muito bom a gente poder ter com quem conversar, né, discutir, debater, até porque eu canso de dizer para a Jane que eu sou o liberal mais social que ela conhece, porque eu sou extremamente preocupado com o atendimento das questões básicas da vida. Não há nem possibilidade, e é isso que eu tenho falado aí, e eu acabo apanhando tanto a esquerda quanto a direita, mas é impossível a gente fazer a aplicação correta de um capitalismo, por exemplo, num ambiente em que as pessoas não têm como gastar. O liberal não assassina a galinha de ovos de ouro.
Pois Liberal mas não aqui, assassina a galinha de mas ouro. aqui mata, Então não é come liberal. dela Não é até os liberal, ossos. é conservador, ridículo. É uma maluquice. A gente vive uma maluquice em que nós não promovemos nem o ambiente ideal para a existência promissora de um capitalismo que gere possibilidades para crescimento de capital. E a gente fica no meio do caminho. Nem somos um capitalismo bem-sucedido e nem chegamos a atender o social democrático que a gente precisava atender. Então, é uma bagunça, uma maluquice só, e a gente precisa discutir isso de forma cabeça, de uma forma apartidária, entendendo que precisa de uma política de Estado que resolva o problema independente de quem esteja no comando. A gente precisa atravessar essa fronteira, romper essas barreiras, para ter uma cabeça que seja voltada para o bem da nação, independente da ideologia. Porque eu posso continuar conversando com você e discutindo, apesar da sua ideologia, como eu faço aqui com a Giane. Toda semana a gente bate papo. E sabe o que é uma coisa? A gente discorda o tempo todo e chegamos a um consenso todo final do programa. É um troço impressionante. Por quê? Porque, inevitavelmente, o meu objetivo e o dela, independente daquilo, caminho que a gente imagina ser o ideal, é sempre o mesmo. É trazer e proporcionar à população uma condição social de viver melhor, de bem-estar. Né? E a gente vai divergir aí no caminho, mas a gente entende que esse caminho precisa ser minimamente idêntico em determinadas questões, como, por exemplo, o acesso. Por exemplo, eu preciso ter acesso, você precisa ter acesso. Mesmo que o teu caminho seja por um lado e o meu caminho seja por outro, é preciso haver acessos. Hoje a gente não tem acessos. A gente não tem acessos a emprego e renda, a gente não tem acessos à saúde, a gente não tem acessos à educação, a gente não tem acessos a transporte, a gente não tem acesso à segurança. Quer dizer, quando o acesso se perde, nem a tua ideologia e a tua política funcionam, nem a minha. Então temos que ter acessos mínimos. E isso independe da ideologia que a gente vai aplicar para conseguir isso. É obrigação do Estado. É obrigação do Estado. Pois é, então é isso que a gente precisa falar. Eu acho que você aqui vai participar muito bem, será muito útil para a gente trabalhar esse processo de identificação e monitoramento das ideologias que são implantadas nesse país. E aí eu tô aqui, olha só, apontando o dedinho para dizer para vocês que eu também quero falar. Igual aquela sala de aula com criança, eu quero falar, porque dois homens aqui no meio da conversa não deixam eu falar. Aí deixa, né, por favor, né, eu vou fazer meu lugar de fala, mulher feminista, olha só. Calem-se. Mentira, tô brincando. Eu fico pensando assim, gente, como é potente também, ao mesmo tempo que a gente olha, faz uma análise de conjuntura e a gente vê que assim, realmente há fragilidade tanto no público quanto no privado. E eu fico pensando de nós, seres pensantes, né, papo cabeça, né, onde isso tudo vai nos levar. Eu acho que isso é uma preocupação que a gente precisa ficar atentos e atentas, né? E eu acho que é importante que nós trouxemos aqui, que foi essa história de um comportamento político ou uma atitude política, né? Eu gosto das duas perspectivas, porque a gente vincula o político muito a partidos políticos. Hoje é lógico, eu também, há 2 anos atrás, me candidatei a vereança pelo PSOL, então eu adoraria me candidatar sem precisar de partido político. Eu ia adorar, sinceramente, né? Porque eu ia ter liberdade para falar em situações. É lógico que, ideologicamente, eu tenho convergências com a esquerda, sem sombra de dúvidas, mas essa instituição também, partido, tem falhas, é isso que a gente aponta, né? E a gente pode enxergar, porque no final das contas, quando a gente faz uma análise de conjuntura, a gente observa os erros e acertos que foram cometidos e que a gente queria rever processos em relação ao que foi a gestão, né? Mas é isso, né? Precisamos de partidos para quando vai se candidatar a uma posição ou de vereança, deputado, né? Eu vou me candidatar pelas minhas ideias e por relações, isso não vai acontecer. Mas esse comportamento e essa atitude política, eu acho que a gente perdeu e a gente precisa resgatar. Gustavo, o professor Gustavo, acho que em âmbitos e espaços que nós atuamos, seja no público ou no privado, porque eu também sou servidora pública do município do Rio, que sou assistente social, e quando eu estou fazendo uma sala de espera para discutir Bolsa Família, eu estou falando de direitos e posturas, direitos e deveres. Então, eu não
me isento de mobilizar, de fazer o trabalho didático de sala de aula também com o público que é assistido pelas políticas públicas. Então, a gente precisa ocupar todos os espaços, independente desses espaços formais, né, da sala de aula, mas todo momento, todo espaço que nós estivermos, para poder sedimentar e fomentar comportamentos e atitudes políticas. E é isso que a gente vai esperar, eu vou esperar de vocês, espero que eleito, né, na LERJ, que a gente possa bater na sua porta e discutir, olha, eu tenho um projeto de lei que eu quero discutir, sim, a prevenção da violência, a prevenção e a promoção da saúde, a promoção dos direitos humanos, a prevenção das violências. E como é que a gente vai discutir isso? Como é que a gente vai pensar em resgatar esses processos? Né? A gente precisa aprofundar, é lógico que a gente precisa. O Jansen já passou aqui informação para mim que precisa terminar o programa, que é só 1 hora de programa, que passa muito rápido. Então, é uma degustação mesmo, é só um negocinho aqui que a gente começa. Quando a gente começa a aquecer, o Jansen tem que parar. Isso é chato nele, né? Porque ele ocupa o espaço do microfone e depois diz, tem que parar. E aí, né, a gente só precisa pensar, assim, tem que ficar na fase de encerrar, mas assim, onde tudo vai nos levar, como é que a gente não perde essa oportunidade de estimular comportamentos e atitudes políticas. E eu quero dizer que eu espero de você uma postura não diferente de você como deputada eleita. Eu quero cobrar de você essa democratização do espaço da LERJ, eu quero bater no seu gabinete, você que é atendido por mim, que eu sou cidadã, porque ajudei a te eleger, que você tem que desmistificar esse castelo, né? Eu acho que é isso. Se a gente já parte dessa perspectiva, é isso que eu acho atraente desse processo, desse diálogo, que você se coloca aberto para a gente discutir juntos e pensar juntos em possibilidades de desempenhar uma rede de enfrentamento das situações de violência. E aí, os conceitos de violência são enormes e a gente precisa refletir conceitos, a natureza dos atos de violência, né? E a gente discutir a prevenção, porque antes do ato de violência já existia o conflito. E aí a gente tem que pensar nas formas. Eu estou aqui no site da LERJ e agora vocês vão ter que me ouvir! Então, o Jansen fala, né? Vão ter que me ouvir, mas eu estou aqui no site da LERJ que diz qual é a função de um deputado estadual. E o parlamentar também exerce um importante papel na mediação de conflitos e negociação entre os cidadãos. Então, eu vou cobrar comportamentos desse nível para quem vai nos representar. São 70 que vão nos representar. Então, eu quero primeiro tirar esse glamour, né? Essa coisa encastelada que vem a ser, né? Essas instâncias políticas para dizer, olha, você está fazendo política pública para a gente, seres normais, e a gente precisa de ajudas coletivas, eu quero bater e não quero ter. E aí, às vezes, eu vejo colegas que tinham esse discurso antes, depois muda, vira casaca, muda de roupa e vira outra coisa. Então, eu acho que é isso, assim, pensar que esses dilemas nos transversalizam e que a gente tem que estar aqui desenvolvendo comportamentos e atitudes políticas para a gente trabalhar e conseguir fomentar uma grande rede para a gente realmente cobrar que políticos se comportem da forma como realmente devem se comportar. Né? Diga, Jansen. Ô, Gustavo, eu acho que em vez de um incentivo, isso é uma ameaça, viu? Não, a gente quando começa a falar, a gente começa a tomar emoção, né, do processo, já começa a tomar cor, né? Jansen e Jeane, eu não escolhi ser sindicalista à toa. Né? Eu trabalho de forma coletiva. Tem que ser cobrado. Se não for cobrado, né, eu sempre digo isso, no sindicato, um dia o professor diz que não vai precisar do sindicato. Vai. Um dia a gente diz que não precisa da LERJ. Vai. Então, eu não quero estar na frente de ninguém. Eu quero estar ao lado, quero ser empurrado, quero ser cobrado.
A minha história diz isso. Se eu não for eleito, continuarei do mesmo jeito. Só que acontece o seguinte, a campanha está bonita, está muito bonita. E aí, em sendo eleito, vai ser uma satisfação ter esse tipo de cobrança, que é uma cobrança construtiva. Quero agradecer, Jansen, a oportunidade de ter vindo aqui. Eu sou o primeiro do PT, 13001, professor Gustavo, o primeiro do PT. Não se esqueça, vamos ganhar no primeiro turno para poder fazer freixo aqui, governador. Desculpe, Jansen, eu não ia perder a oportunidade. Professor Gustavo, 13001. É o direito do convidado que a gente chama, vá lá da sua campanha, não tem problema nenhum, fica à vontade. A gente já sabe que está dentro desse processo, sem problema algum. Fica livre para isso, tá? Agora, independente do seu resultado de urna, Gustavo, a gente vai explorar um pouquinho mais dessa sua experiência, dessa capacidade de enxergar, porque é exatamente isso que a gente precisa. Quanto mais diverso for o nosso pensamento e a nossa construção, melhores serão nossas soluções, nossas conquistas, porque vai abranger uma quantidade maior de pessoas à medida que a gente abre espaço para outras possibilidades de pensamento e de ideias. Quando você restringe a dieta de pensamento, você restringe muito os beneficiados daquelas soluções, porque cada um vai pensar no seu mundo, é inevitável. Não é nem questão de egoísmo, né? Eu tenho uma história de vida. O meu mundo, eu imagino como o mundo que eu vivi. É impossível que eu tenha as premências que apertaram você durante a vida, que apertaram a Jeane durante a vida dela. Cada um teve uma história. E se você não diz das suas premências, eu não vou conhecê-las. Porque cada um vai viver uma realidade. Mas a partir do momento que a gente abre esse diálogo, abre esse espaço para cada vez mais pessoas poderem falar daquilo que precisam, melhores serão nossas soluções, mais abrangentes, mais democráticas e mais capazes de fazer a sociedade ser plural e inteligente e satisfeita nas suas necessidades mais reais, mais prementes, das vicissitudes mais verdadeiras possível. Obrigado pelo teu carinho, obrigado pela tua generosidade nessa primeira participação nossa aqui. Jeane, muito obrigado por você toda semana se dedicar a nós. Você está me devendo, inclusive, depois relatar o que foi a sua participação na Feira do Sebrae. Sei que você está super empolgada com as possibilidades, a gente vai dividir isso aqui depois numa próxima oportunidade. E você